O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha sido criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Como eu venho dizendo durante esses dias, nós estamos nesse tempo que é o tempo da Epifania, que começou no domingo passado, com aqueles reis que vieram do Oriente, que foram seguindo uma estrela, e que de repente a estrela parou num determinado lugar, e ali eles foram, ali naquela gruta, e ali eles viram o menino Deus, aquele menino que Isaías profetizou, dizendo: um menino nos foi dado. Um menino foi nos dado para quê? Para nos salvar. Era ele que deveria nos salvar das armadilhas que o diabo tinha colocado na nossa vida. E durante essa semana, a manifestação dele no domingo foi de uma criança. E agora a igreja vai mostrando para nós as diversas formas de epifania, ou seja, de manifestação. Deus não era visto e passou a ser visto. Ninguém podia chegar perto dele e pôde-se ter acesso. Qual é a manifestação que ele nos faz hoje? Hoje, Jesus se apresenta a nós como o Salvador. É Ele que salva. Não existe salvação e não existe outra forma de salvação para nós, a não ser pela pessoa do nosso Deus, com esse nome de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, a primeira, o Filho, que é Jesus, a segunda, e terceiro, o Espírito Santo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu do céu para nos salvar. Isso precisa ficar bem claro para nós. Jesus não veio à terra para dar emprego para nós. O pessoal está pensando que ele veio para dar emprego. Tem gente por aí pensando isso. Ele não veio para resolver problema administrativo seu. E tem gente que está pensando que ele veio para isso. Aí quando Jesus não resolve, fica zangado com ele e abandona. Jesus veio para nos resgatar.
Infelizmente, nossos pais, Adão e Eva, pisaram na bola. O que Deus tinha dado para nós, de vida eterna no paraíso e de felicidade eterna no paraíso, infelizmente eles caíram na armadilha do diabo. E é por isso que hoje nós temos que viver do jeito que nós estamos vivendo. Mas Jesus veio nos resgatar. Quando nós lemos a passagem do Evangelho de hoje, se nós lemos de uma forma muito superficial, nós vamos acabar achando assim, que Deus ele realmente veio assim, olha, para sarar os cegos, né? Curar os cegos. Aí todo mundo fica, os cegos vão para Jesus curar, como o cego Bartimeu, né? Aí está falando aqui dos presos, dos que estão cativos, ele veio tirar os cativos, dar liberdade. Os pobres, ele veio para os pobres agora vão ficar ricos. Não é isso. Nós temos que olhar da forma espiritual. Olha bem, o que foi que o diabo fez conosco? Ele nos fez ficar cativos dele. Outra coisa que o diabo fez, que Jesus está dizendo aqui, ele nos fez pobres. Porque a maior pobreza do ser humano foi perder a maior riqueza que é Deus. Então nós ficamos sem Deus. Por isso nós ficamos pobres. Outra coisa que o diabo fez, com que nós ficássemos cegos. Cegos como? Perdemos a visão de Deus. Não podemos mais enxergar a Deus. Ele nos prendeu e nos deixou oprimido. Uma opressão está sobre nós. Então Jesus veio nos tirar essa opressão. Naquele filme que o Mel Gibson fez sobre a paixão do Senhor, ali mostra como foi que aconteceu a nossa libertação. No momento em que Jesus, ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e ele dá o último suspiro, aí Jesus se inclina e morre. Aí uma lágrima cai, e quando ela bate no chão, o diabo começa a gritar e se espernear. Então, naquele momento que o diabo começa a se espernear, é o momento que aconteceu o decreto, acabou o poder de Satanás, ele não tem mais poder. Ele não tem mais como nos deixar cegos, ele não tem mais como nos deixar cativos, ele não tem mais como nos oprimir. Ele foi vencido com a morte de Jesus na cruz. Então, quando Jesus ele abre esse livro e ele está dizendo tudo isso, ele está dizendo, quando eu morrer na cruz, olha lá a cruz ali atrás. Quando eu for oferecido ao Pai como sacrifício, acabou o império de Satanás. A porta do céu se abre para nós. A porta que estava fechada. E agora nós temos acesso para voltar e estar com o Pai e poder ver o Pai novamente e viver no céu com Ele. Isso foi o que Jesus veio fazer. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar atrás de Deus, atrás de Jesus, em busca de coisas materiais, em vez de nós buscarmos a nossa salvação. Tem muita gente que se tornou cativa do diabo. Como? Vou dar um exemplo. Aquele pecado, porque o que é que o diabo quer? O diabo quer que nós pequemos. Assim como Jesus vem tirar o pecado, o diabo quer colocar o pecado em nós. Entendam muito bem isso. Por quê?
a única coisa que poderá nos impedir de entrar no céu, a única coisa que vai nos impedir da salvação nossa é o pecado, principalmente o mortal. Entendam isso, meus irmãos. Não basta você fazer adoração, você dizer que você reza seu terço, você dizer que você até participa da missa, se você continua no pecado, a missa não está tendo função nenhuma na tua vida. O terço não está tendo, a adoração não está tendo função nenhuma, porque você não se liberta do pecado que poderá te levar para o inferno um dia. Aí as pessoas dizem bem assim, olha como é que o diabo cativa. O diabo coloca ela naquele pecado. Aí ela diz, não, olha padre, mas tudo que eu peço Deus me dá. Quem disse que Deus não vai dar? Ele vai dar o que você quiser. Não, ele vai dar na hora que ele quiser e se ele quiser. Mesmo você estando no pecado, Deus vai te dar as coisas se ele quiser. Aí as pessoas pensam que pelo fato de Deus estar dando as coisas que ela está pedindo, que são coisas materiais, isso significa que está tudo bem, que Deus não está levando em conta o pecado dela. E aí que o diabo cativa, ele deixa a pessoa cativa naquele pecado. Vamos falar do pecado da sexualidade, que esse daqui, olha, quem é que escapa? Está todo mundo lutando, não é só criança que está fora dessa. Mas de adolescente para cima, a coisa já fica feia nesta área. Tem pessoas que são cativas do demônio na masturbação. Ela não sai desse pecado. Ela já nem luta mais. Ela faz assim, ó, na hora que tem um desejo, ela vai, cai, depois ela vai, se confessa. Aí depois ela volta, aí quando tem um desejo, ela cai de novo. Assim que o diabo cativa, fica oprimida ali, ó. Só fica presa. Tem outras que estão escravas no adultério. Mas quantas pessoas que dizem, olha padre, eu estou com uma outra mulher há anos. A esposa nem sabe, a família nem sabe. Cativo ali, ó. Você vê ali na igreja a pessoa, aquela devoção, aquele negócio todo assim, nossa, esse cara vai ser arrebatado a qualquer momento. Essa mulher vai ser arrebatada, cativa do diabo. Cativa. É só o celular fazer aquele barulhinho. Pronto, já sabe. Estou te esperando em tal lugar. Pega o carro e vai embora. Ou pega o ônibus ou vai a pé. Cativa. Não sai. Aí ela chega assim, ai Jesus, eu estou com uma dor no meu dedo, o Senhor me cura? Aí fica curada. Aí diz, obrigado Jesus. Aí depois o telefone toca, aí ele vai. E pior que tem aqueles que vivem nisso, não se confessa e recebe a Eucaristia. E não é para receber. Enquanto não se liberta, não pode. Enquanto não se confessa, não pode. Cativa. Aí Jesus está dizendo, eu vim libertar você. Mas a pessoa não se esforça. Aí muitas vezes eu falo assim, olha, você disse que você não consegue sair dessa situação de pecado, né? Aí cada um vai colocando o seu, viu? Eu dei um aqui que é geral. Cada um sabe o seu, porque tem gente que não está nesse, mas está em outro. Porque você pode estar me ouvindo aqui e estar dizendo assim, nossa, estou livre. Não, desse pode ser que você esteja, mas e o outro? E aquele também que você está lá? Aí eu digo assim para as pessoas, olha, vamos supor que um médico
dissesse assim para você: olha, você está com uma doença gravíssima, e da próxima vez que você cair nesse pecado, aí cada um pense no seu, mas eu estou falando da questão da masturbação e também do adultério. Se da próxima vez que você cair nesse pecado, você vai morrer. Porque a pessoa está dizendo para mim que ela não consegue sair, né? Aí eu digo assim para ela: se o médico está dizendo que da próxima vez que você cair nesse pecado, você vai morrer, você vai fazer? Claro que não. Você está dizendo que você não consegue sair, e agora, porque o médico disse que da próxima vez que você fizer, você vai morrer, e você não faz, então por que você não? E por que eu dizendo para você, a igreja dizendo, Jesus dizendo para você, que esse pecado te leva para o inferno, por que você não para? Aí a pessoa: não sei. Eu digo: sabe por quê? Você já viu alguém indo para o inferno por ter caído nesse pecado? Não, então é por isso. Mas você já viu alguém morrer? Já, então é por isso. Se Deus mostrasse numa tela as pessoas que caem nesse pecado e nesse que você está cativo de Satanás, que eu estou dando um, mas você sabe qual é o seu. Se Deus mostrasse numa tela, como Ele mostrou para Lúcia, quando Lúcia viu o inferno, Lúcia gritou de medo. Quando Ele mostrou para outros santos, eles gritaram: para, eu não quero ver isso. Você pararia hoje, mas você nunca viu o inferno. Deus não faz nada, né? Deus já apareceu para você dizendo: eu vou te mandar para o inferno. Não, Deus não vai aparecer. Ele já disse que leva, que vai. Agora não, lá, no dia do encontro com Ele. No dia que Ele chamar. E aí, aqui está o finalzinho. Jesus termina dizendo assim: olha, para proclamar o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça é o Kairos. Mas não é esse Kairos de encontro de final de semana, não, viu? E agora o pessoal acha que Kairos é só em final de semana. Aí ficou como um título de encontro. Não é. O ano da graça é aquele ano em que, lá no Antigo Testamento, Deus dava de 50 em 50 anos, tinha o ano da graça. Todos aqueles que tinham a dívida, no ano da graça, toda a dívida era paga. Ninguém ficava devendo mais nada. Olha como o povo de Israel esperava o ano da graça. Para entender melhor, você lembra do ano da misericórdia? É o ano da misericórdia. É o tempo que todo mundo fazia a revisão e está tudo pago, ok. Aí Deus diz assim: está tudo esquecido, fiquem tranquilos, eu não lembro mais de nada. Tudo que vocês fizeram, dívidas, não, está tudo esquecido. Fiquem em paz, rapaz. O ano da graça para nós é esse tempo da encarnação do Verbo, do tempo que Ele anunciou a Boa Nova e disse: saiam dessa vida errada. A morte dele na cruz, que acontece a redenção. A subida dele ao céu. Lá nos evangelhos diz assim, que Jesus ele ascendeu, ele foi para o céu, sentou do lado do Pai, e agora ele está esperando que nós criemos vergonha na cara, como eu sempre falo. O ano da graça, que é o ano da misericórdia, é isso aqui. Que agora as pregações o pessoal fala, né? Deus é misericórdia, meus irmãos, não é isso? Deus é amor, meus irmãos. Deus ama você do jeito que você quer. Esse é o ano da misericórdia. Então está assim, olha, eu erro e digo perdão. Aí ele, está perdoado. O ano da graça, está vendo? Se eu fosse um Hitler da vida e matasse milhões de pessoas, e depois diz assim: Senhor, me perdoa. Aí eu fosse lá no confessionário, né, sou cristão. Aí o padre da absolvição: está perdoado. Esse é o ano. Esse ano da graça, ele vai findar com o retorno de Jesus.
Mas ele tem findado no dia que você vai findar no dia que você morrer e vai findar no dia que eu morrer. Enquanto eu estou vivo, tempo de miséria. E aí, Padre José Augusto, vai criar vergonha na cara ou não vai? Vai largar isso ou não vai? Eu já morri na cruz. Eu já venci o diabo. O diabo ele não tem mais força sobre você. Você tem que se voltar para mim. Você está cativo ainda do diabo. Vai parar, José Augusto, com isso? Olha, eu já te... Aí eu vou lá e faço. Aí eu volto e diz assim, ai, me perdoa. Aí Jesus diz, tá bom, tá perdoado. Aí eu vou lá e caio de novo. Ai, vó. Aí é assim. Mas no dia que o Padre José Augusto morrer, cometer esse pecado, que ele é cativo, e ele não quer se libertar de uma certa forma, e o Padre José Augusto morrer com ele, acabou o tempo da misericórdia, agora é o tempo da justiça divina. E o tempo da justiça divina vai consistir em quê? Eu morro, vou diante de Deus, e agora é o ajuste de contas. E aí, parou? O próximo, porque tem uma fila, né? O próximo, Padre José Augusto, eis-me aqui. Padre José Augusto, você não soube aproveitar o tempo que eu te dei. Você sempre caindo naquele pecado. E eu disse para você largar e você não largou. Ah, Senhor, sabe o que é? Tá, pode falar. É carência. Tem gente que está dizendo que está caindo. Eu sou carente. Está usando a desculpa da carência. Olha, carência se cura diante de Deus. Não é longe dele, não. Como é que você quer se libertar dessa coisa que você está vivendo, se você vai atrás da pornografia? Se o seu celular está todo cheio de porcaria, quando você abre já está lá. Vocês sabiam, né, que o YouTube dá para você o que você procura. É assim. Se você procura pornografia, quando você abre, aí já manda um monte de... Todas as janelinhas, tudo pornografia. Se você procura as coisas de Deus, as janelinhas, tudo coisa de Deus. Então, o que você coloca lá, ele te dá. Olha o cativo, né? Aí o diabo cativa, deixa a pessoa presa ali, ó. Ah, Senhor, você sabe que eu sou... Eu diante de Deus, né? Eu, Padre José Augusto. Ah, mas você sabe que eu sou fraco. O quê? Eu te dei força. Eu sou a tua fortaleza. E você está dizendo que você é fraco? Pronto. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para aqueles que o serviram. Você está disposto a ouvir isso de Deus? O pior, sabe o que é? Que as pessoas hoje não acreditam que Deus poderá fazer isso. Sabe por quê? Porque elas não acreditam mais na justiça divina. Elas só acreditam que Deus é misericordioso. Até isso o demônio conseguiu colocar na cabeça dos cristãos de hoje. Aí, como Deus é misericordioso, ninguém luta mais contra o pecado. Aí está cativo. Pronto, acabou a homilia. Você entendeu? Tempo da graça, libertação. E aí, vai lutar ou não vai? Vai esperar o chamado de Deus para você? Deus me livre de Deus me chamar e eu estar no pecado mortal. Deus que me livra dessa, Senhor. Mas só que Ele poderá me chamar no dia em que eu estiver. Como Ele tem chamado muitos. E nós estamos nos enganando e dizendo assim, está no céu.
Tá mesmo? Fique com essa pergunta na sua cabeça. Vai criar vergonha na cara ou não vai? Continue nessa vidinha, sendo cativo de Satanás, que você vai ver o que é bom para a tosse.